Oi, amados. Vamos abrir o nosso livro de ciências na página 78 e vamos ver lá. Os seres vivos e componentes construídos. Nós aprendemos nas páginas anteriores que a natureza é formada por seres construídos, né? Componentes construídos e naturais. Os naturais são os que a natureza nos oferece. E os construídos podem ser construídos pelos animais, é o que a gente está vendo aí, ó. Essa cutia construiu a toca para ela morar, para ela se abrigar. Aqui embaixo também a gente vê algumas aves, né, que constroem suas casas, seus ninhos. Do lado a gente percebe pontes, né, viadutos que o homem constrói. Na frente a gente caminha mais um pouquinho e percebe. Olha lá o pássaro, construiu sua própria casa. Outro caso abaixo e na frente também. Então, assim, esse aqui a gente percebe que foi construído pelo homem, né, para a criação de abelhas. Então, podemos perceber a presença de componentes construídos por animais e pelo homem. Na página 79, a letra A está falando o seguinte para nós. Cite uma interação entre o João de Barro e um componente natural do ambiente. O João de Barro é o nome desse passarinho aqui. O componente natural que ele usou para fazer a casa dele é essa aqui, ó, é um barrinho. Ele pode ter pego em um brejo, onde tem aquele barrinho que fica molhado, né? Letra B. Qual é a função do componente construído pelo João de Barro? Ele fez essa casinha aqui para quê? Para se abrigar, né? Para morar dentro dela, para se abrigar de chuva, de frio, do calor. Embaixo, nas colmeias, as abelhas colocam seus ovos e desenvolvem a produção de mel. Ó, aqui a gente vê uma colmeia em ambiente natural, que é do jeito que ela faz lá na natureza, e ao lado a gente observa uma colmeia que o homem construiu para ela poder colocar o melzinho dela lá. Então, aqui, todos os dois ambientes são construídos. Um é construído naturalmente e o outro é construído pelo homem. Letra A. Qual das colmeias é um componente construído? Por quê? Os dois são ambientes construídos. Esse foi construído pelas próprias abelhas e esse também foi construído pelo homem. Em qual das colmeias as abelhas são capazes de desenvolver e produzir o mel? Nas duas. Ela tanto vai colocar o melzinho dela nessa quanto nela, na de cá. Só que essa, quem construiu foi a abelha e essa foi quem construiu foi o homem. Caminhar mais um pouquinho. Na página de cá tá falando para nós assim, ó, que os seres vivos relacionam-se entre si. Os seres vivos, eles precisam uns dos outros. Eles se relacionam e podem ter uma relação amigável no ambiente onde eles estão, né? Ou às vezes eles podem trazer prejuízos uns para os outros. Vamos citar exemplos? Por exemplo, às vezes um animalzinho, ele precisa do outro para se alimentar. Isso aí não é uma coisa boa, né? Para o animalzinho que serve de refeição para o outro. Embaixo tá falando assim, ó. Faça um X na imagem que mostra um exemplo de relação entre os dois seres vivos. A beija-flor, o que ela precisa? Ela precisa de um ser vivo, que no caso é a planta, é a flor, para ela se alimentar, né? E o outro animalzinho aqui, ele precisa do quê? Da areia, do solo. O solo é um ser que não tem vida, ele precisa dele também para construir sua casa. Então, tanto o ser vivo quanto o ser não vivo faz parte do mundo animal, né? Eles precisam ter um relacionamento bom entre eles para poder sobreviver. Na página ao lado está falando assim, ó, no desenho abaixo circule a situação em que os seres vivos estão se relacionando entre si. Ó, a gente observa aí, ó, os bichinhos, né? Nas plantas, ele deve estar comendo alguma coisa. Aí observamos que tem um pássaro acima que veio e pegou uma lagartinha dessa aí, está se alimentando também. A mulher tá jogando uma comidinha para as galinhas tá pertinho dela, não tá tendo briga, não tá tendo nada. A mulher tá fazendo mal para as galinhas? Não, então elas estão se comunicando, né? Elas estão relacionando bem entre elas. Agora, no caso de cá, eles também estão se relacionando, ó.
As lagartinhas aí estão juntas uma da outra, não estão brigando. Já na frente, o pássaro, o que que ele fez? Ele está se alimentando com elas, né? Ele precisa delas para se alimentar. Aí tá falando assim, ó. Leia o texto e faça o que se pede. O gerivá é uma palmeira que atinge 15 metros de altura. Pode ser encontrada em locais quentes e úmidos. Suas flores e seus frutos fornecem alimento para diversos animais. Gerivá é o nome dessa palmeira aí, ó, os frutinhos dela. Então tá falando que os frutos dela servem para diversos animais, né? Os pássaros comem, cai no chão, outro bichinho que tá passando lá e se alimenta de vegetais come. Aí a letra A tá falando assim, ó, em que tipo de ambiente o gerivá é encontrado? Aqui no texto falou que ele é encontrado em locais quentes e úmidos. Aí a letra B tá falando assim, ó, sublinhe no texto um exemplo de interação entre os seres vivos. Aí a gente volta no texto e olha lá, ó. Suas flores e frutos fornecem alimento para diversos animais. Então, os animais se relacionam com essa palmeira aí, que é chamada de gerivá, né? Caminha mais um pouquinho. Do lado de cá tá falando assim, ó. Interação por meio dos alimentos. Aí nós estamos falando dos animais. Vocês sabiam que os animais têm formas diferentes de se alimentar? Ó, quando o animal se orienta só de plantinha, a gente chama ele de herbívoro. Ou seja, herbívoros são animais que se alimentam só de plantas. Nós temos aí como exemplo o peixe-boi marinho. Temos também os animais carnívoros. Animais carnívoros são os animais que se alimentam de carne. Nós temos como exemplo o leão, né? O urso, a coruja e os onívoros. Os onívoros são animais que se alimentam de carne e de vegetais. Ele come plantinha e come também a carne de outros animais. Nós temos como exemplo aí o gambá. Aí na página ao lado tá falando para nós assim, ó. As borboletas vivem em áreas da mata, não podem ser vistas em parques e jardins. Elas se alimentam do néctar das flores e podem ter diferentes cores. Responda. Letra A. Do que as borboletas se alimentam? Lá em cima já falou que elas se alimentam do néctar das flores. O que é néctar? É aquele melzinho, né, que tem nas flores. Letra B. De acordo com a alimentação, como elas podem ser classificadas? Elas podem ser classificadas em herbívoros, porque elas dependem das plantas para sobreviver. Agora, número 5. Observe os alimentos de cada animal, depois escreva se o animal é herbívoro, carnívoro ou onívoro. Então, olha aí, isso é uma ema. A ema, ela é um animal onívoro. Observe o que ela está comendo. Ela está comendo plantinha e como uns calanguinhos também, né? Como uns bichinhos de vez em quando. Come carne. Então, a ema é onívoro porque ela se alimenta de vegetais e de carne também. Na frente a gente observa uma coruja. A coruja, ela é um animal carnívoro. Ela dá voos rasantes à noite procurando alimento, geralmente algum ratinho, algum inseto, algum besouro, né? Então ela é carnívoro. Na frente a gente percebe uma anta. Olha aí a anta, que bonitinha. A anta, ela é um herbívoro, um animalzinho herbívoro, porque ela se alimenta de plantas, de vegetais. Número 6, olha o que o número 6 está falando. Leia o texto e responda as questões. A jabuticabeira. Na praça tem uma jabuticabeira. Quando tem flores, das abelhas é companheira. Quando tem frutos, parece dia de feira. A passarada logo chega. Uma boa refeição ninguém nega. Identifique no texto duas relações alimentares. Olha a jabuticabeira aí do lado. O texto falou que quando ela tem flores, as abelhas ficam lá, né? Fazendo o quê? Pegando o melzinho dela, se alimentando. E quando essas flores se transformam em frutos, quem vai passear lá? Os pássaros, né? Eles vão pegar a jabuticabinha e se alimentar delas. As duas relações entre os animais e
jabuticabeira, é porque tanto as abelhas, né, tanto os pássaros conseguem se alimentar com o que é produzido nela. As abelhas, o néctar, o melzinho, e os pássaros, as frutas. Tá bom, queridos? Beijos, não se esqueçam. Onívoros se alimentam de carne de plantas. Carnívoros se alimentam só de carne. E os herbívoros que se alimentam de plantas. Beijos, até mais.